Olá meus amigos Book Crushers, aqui é o Ribeiro para mais um vídeo do canal e hoje eu venho aqui para anunciar para vocês que eu finalmente vou reler as Crônicas de Nárnia e vocês vão poder me acompanhar também. Que bem, se você me acompanha pelo Instagram sabe que nesse mês de outubro eu vou começar um projeto chamado Muito Além do Guarda-Roupa, onde toda primeira semana de cada mês eu vou reler um livro da série As Crônicas de Nárnia em ordem de publicação, que é a ordem que eu sempre pontifico aqui no canal e eu já expliquei num vídeo porque que eu acho que essa é a ordem correta para ser As Crônicas de Nárnia e conhecer a história do C.S. Lewis. E durante a semana eu vou estar lá no Instagram sempre comentando com vocês um pouco como está no decorrer das minhas leituras. No primeiro sábado de cada mês eu vou vir aqui e compartilho com vocês o meu vlog de leituras sobre o livro escolhido daquele mês. Para começar, tinha que ser, obviamente, o primeiro livro escrito pelo C.S. Lewis, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e hoje eu venho compartilhar com vocês o meu vlog de leitura bem rapidinho de tudo que eu achei no decorrer dessa minha releitura de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, do que eu encontrei mais ou menos uns 15 anos depois de ter lido essa primeira história de As Crônicas de Nárnia. Foi uma experiência muito legal, com toda certeza. É um livro de menos de 200 páginas, então assim, eu tive que me segurar bastante para não ler tudo de uma vez. Eu espero que gostem desse nosso projeto de leitura e continuem comigo até o final do vídeo. Vamos lá? Pessoal, eu achei um cantinho mais arejado aqui no quintal, porque vou contar pra vocês, o dia de hoje está super quente, o que é completamente o oposto do que a gente vai encontrar no começo de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, do C.S. Lewis, que é a primeira história de As Crônicas de Nárnia, e o primeiro livro que eu escolhi para esse nosso projeto, que eu quero começar tanto no Instagram quanto aqui no canal. Eu já li um terço do livro, e eu achei que já seria pertinente começar a comentar um pouquinho sobre o que eu estou achando dessa minha releitura. Basicamente li O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa em 2005, mas a memória mais presente na minha cabeça, com toda certeza, é da adaptação da Disney. Então, assim, fazer essa releitura está sendo bem engraçado, porque eu estou descobrindo que muitas das coisas que eu me lembrava, na verdade, são do filme e não do livro. E está sendo bem legal reencontrar essa minha memória afetiva que eu tenho do livro, que estava um pouco perdida. Enfim, o que nós vamos encontrar nesse primeiro terço de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa? Aqui nós temos os irmãos Pevensey saindo de Londres, indo para a casa do professor no campo, no interior, por conta da Segunda Guerra Mundial, por conta dos bombardeios que aconteciam em Londres. Mas é lógico que eles vão ter brincadeiras, que eles vão acabar desbravando o casarão do professor, e no meio dessas andanças pela casa do professor eles vão encontrar o guarda-roupa do título. E nesse primeiro momento, quem entra sozinha no guarda-roupa é a Lúcia. E é basicamente assim que vai começar a história. Eu li dessa parte, os do Sr. Tumnus quase sequestrando ela e revelando o motivo disso, que era por conta da Feiticeira Branca, que está governando o reino de Nárnia no momento, indo até a parte que todos os Pevensey entram em Nárnia. E o que eu posso dizer dessa primeira parte é que eu estava até conversando com o pessoal lá no Instagram. As Crônicas de Nárnia, ela tem uma narrativa muito de contos de fadas. Desde o primeiro momento, o Lewis deixa bem claro que ele quer contar para você uma história de contos de fadas e não uma aventura épica. E algumas pessoas comentaram exatamente isso pra mim, que da primeira vez que tentaram ler as Crônicas de Nárnia, eles foram atrás de uma narrativa épica, de uma aventura épica, e acabaram se decepcionando um pouco com relação a isso, porque não encontraram. E eu tive a sorte de ter ido com o coração muito aberto desde o primeiro momento, sabe? Porque por mais que eu tenha ido ler as Crônicas de Nárnia lá em 2005 por conta do trailer que tinha saído, que eu queria assistir o filme no cinema, eu não sabia o que esperar. Então, não me pegou toda de surpresa naquela época, e reencontrar de volta essa narrativa está sendo muito, muito, muito gostoso, de verdade. O texto é muito fluido, você começa a ler e você não sente o tempo passar, e as coisas acontecem muito rápido. É até engraçado porque no filme ele leva um tempo para as coisas acontecerem, as crianças saem de Londres, elas vivenciam um ataque, elas vão para a casa do professor, e na casa do professor vai acontecer um monte de coisa. Até elas chegarem em Nárnia foram uns 20, 25 minutos, por assim dizer. E aqui no livro, já no primeiro capítulo, a gente já tem o primeiro vislumbre de Nárnia. Já tem a Lúcia entrando no guarda-roupa, já tem a Lúcia conhecendo o Sr. Tumnus. Então é tudo muito rápido. O texto é bem simples, então assim, me inserir nessa história está sendo muito gostoso e muito fácil e muito, muito, muito adorável. Outra coisa que eu não tinha muita lembrança era que o manjar turco, o famoso manjar turco da Feiticeira Branca, que o Edmundo come, ele era enfeitiçado. Eu não me dava conta de que o
Manjar Turco em si, além do fato do Edmundo no começo da história ter uma personalidade difícil, de ser uma criança problemática, ele ainda foi influenciado pela feiticeira e ele ainda foi enfeitiçado pelo Manjar Turco. Então, assim, eu acho que a gente meio que se esquece disso também, sabe? O Edmundo não era só uma criança difícil, ele foi manipulado e ele também foi enfeitiçado. E ele fica meio que viciado ali no Manjar Turco. Ele quer aquele Manjar Turco de volta, além de ser o príncipe de Nárnia para depois se tornar rei. Então, assim, além de todas as tentações, o Manjar Turco foi lá e deu aquele empurrão. E aqui, nesse momento de leitura, fica muito claro por que a gente deve começar lendo com o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, porque alguns capítulos a gente percebe que essa aqui de fato é a história original, que Lewis ainda não tinha muita noção de para onde ele levaria essa história. Por exemplo, por mais que o guarda-roupa em si seja a passagem mágica dos irmãos, assim, fica meio que subentendido nas entrelinhas ali que a casa em si do professor Diggory, ela é mágica. A casa em si, ela é misteriosa, ela tem seus segredos. E ele fala isso com a conversa que ele tem com a Susana e com o Pedro, depois que a Lúcia volta da viagem dela para Nárnia e os irmãos não acreditam nela. O professor não pensa no primeiro momento de que o guarda-roupa é mágico porque foi tirado de uma árvore e foi plantada por conta das sementes que ele trouxe lá de Nárnia, sabe? Que é algo que a gente descobre lá em O Sobrinho do Mago, que é uma história que vai acontecer mais pra frente, mas que se passa antes de Leão Feiticeiro Guarda-Roupa. Porque aqui o Lewis ainda não tinha pensado nisso. E assim, ver esses detalhes assim, a gente vê de fato a primeira visão de Nárnia, né, sendo construída a partir de Leão Feiticeiro Guarda-Roupa. É muito, muito, muito legal de se perceber, sabe? São umas curiosidades muito legais de se ter. Oi pessoas, aqui estamos nós na segunda parte desse nosso vlog de leitura em mais um dia insuportavelmente quente. E eu li nesses dias que se passaram, de Um Dia com os Castores até Magia Ainda Mais Profunda Diante da Aurora, que mais ou menos um pouco da metade até o final do livro. E basicamente tudo já aconteceu nesse livro aqui. O Edmundo já traiu os irmãos, ele foi levado pela feiticeira, ele se tornou prisioneiro da feiticeira, os irmãos foram buscar auxílio com os castores ao leão Aslan, que desde o primeiro momento a gente descobre que é um leão, desde que os castores falam do Aslan para os irmãos Pevensie, diferente do filme, onde fica todo aquele mistério de quem é Aslan, quem é Aslan, e a gente acaba descobrindo apenas na cena do acampamento, e aqui desde o primeiro momento a gente sabe que sim, Aslan é o leão, o rei da floresta. E eles conheceram Aslan e pediram auxílio a ele, e Pedro enfrentou os lobos, que são da polícia secreta da feiticeira. Aslan conseguiu salvar o Edmundo, e por conta desse resgate que ele faz ao Edmundo, a feiticeira vai falar com Aslan sobre a magia profunda que rege Nárnia e que está talhada na mesa de pedra, onde todo o sangue de traidores pertence a ela. Por isso ela tinha o direito de matar o Edmundo, e por isso o Aslan acaba indo no lugar do Edmundo para morrer na mesa de pedra e, óbvio, depois sendo ressuscitado pela magia ainda mais profunda criada pelo Imperador de Nárnia. Enfim, fiz um super resumão cheio de spoilers mesmo sobre a história, mas é porque assim, é um livro muito fluido, muito curto. A narrativa do Lewis, ele vai te levando um capítulo atrás do outro, o que é até engraçado porque com o passar dos capítulos, a narrativa ela vai ficando um pouquinho mais densa, os capítulos vão ficando um pouco mais encorpados, vai tendo mais descrições dos lugares, mais descrições das ações, da história em si. O Lewis ele vai fazendo essa evolução ao longo da narrativa, ao longo do texto, mas ainda assim é um texto fácil, é um texto simples, é um livro fluido, sabe? E eu acho que isso que é o grande trunfo de Nárnia, sabe? É aquele livro que você pega e que você desopila, que você lê no estalar de dedos numa tarde de sol quente, como está sendo nos últimos dias, da última semana, e ele não enrola para explicar nada, sabe? Quando o Aslan tem que falar algo para os irmãos Pevensie, ele senta e fala, não tem nenhum segredo oculto, tipo assim, olha, no momento certo você irá saber. Não, ele vai falar, quando as meninas perguntam como foi que ele ressuscitou, ele fala que foi por conta da magia ainda mais profunda da Aurora do Tempo, porque a feiticeira ela estava na Aurora do Tempo de Nárnia, mas ela não sabe da magia ainda mais profunda que regia as coisas antes de Nárnia mesmo existir.
o próprio trato da feiticeira com Aslan. Num capítulo a gente tem um trato e no outro já tem um sacrifício dele na mesa de pedra, que é uma cena assim assustadora. Eu acho essa cena magnífica porque a áurea que tem essa cena é muito cruel. O Aslan, ele é humilhado, ele é torturado na frente de um monte de gente, assim, a multidão ali ao volta da mesa de pedra humilha ele, cospe nele, chuta ele. Então assim, é uma cena bem pesada que eu nunca tinha parado para pensar muito, e a cena em si é uma cena pesada para um livro infantil. Sabe, e que fica meio mascarada ali pelo jeitinho todo senhorzinho bondoso que o Lewis tem de narrar as coisas, que eu acho que é a melhor definição que eu posso ter, mas que fica ali mascarado, mas tem umas cenas assim muito pesadinhas desse livro, ali, escondidas no subtexto infantil. Por exemplo, enquanto eles estão caçando os irmãos do Edmundo, né, a feiticeira, o anão e o Edmundo ali acompanhando eles, tipo, o Edmundo recebe chicotada nas costas para ele poder andar, sabe? Isso a Disney não mostra. E é engraçado perceber que, por conta desse exterior colorido da série, né, esse exterior infantil e da narrativa de contos de fadas, essas cenas cruéis estão ali no meio e que a gente só vai captando de fato o teor dela quando a gente para pensar. Enfim, Aslan já ressuscitou e eles estão indo para o castelo da feiticeira para despetrificar as estátuas de pedra que ela mantém no castelo dela, e Pedro e Edmundo já partiram para a guerra. Eu confesso que eu tive que me segurar bastante para não ler esse livro mais rápido do que eu li, porque eu tinha que tentar seguir o cronograma do projeto, né, de 3 capítulos por dia no decorrer da semana, até chegar sábado com os 2 últimos capítulos. E, enfim, vou estar em casa, vou poder finalizar os 2 últimos capítulos e eu volto aqui para fazer a finalização desse nosso primeiro vlog de leitura de As Crônicas de Nárnia, de Relendo com as Crônicas de Nárnia. Muito que bem, hoje é sábado e eu terminei os meus 2 últimos capítulos de O Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, encerrando essa nossa primeira parte do projeto Muito Além do Guarda-Roupa, que eu comecei nesse mês de outubro. E o que eu posso dizer dessa leitura em geral de O Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa é que, mais uma vez, eu fui tomado pela nostalgia ao ler esse livro aqui. Como eu disse para vocês no começo do vlog, esse foi um livro que eu li lá em 2005, um pouco antes do filme sair, e o primeiro livro em si eu nunca mais tinha relido. Eu só tinha essa memória dessa minha primeira leitura e depois a memória que acabou sendo substituída pela história do filme. Então foi muito bom reencontrar a história de fato que o Lewis escreveu aqui. Tomar de volta essa minha lembrança e perceber que o livro sobreviveu à minha releitura depois de tantos anos. Assim, ele é esse livro infantil que não tem vergonha de ser um livro infantil, mas como eu falei na nossa última entrada, ele também esconde uns lados mais sombrios ali que o Lewis inseriu na sua narrativa e que a gente acaba passando batido numa primeira leitura, ou até mesmo vendo o filme, mas se a gente parar para pensar, deixa o livro um pouquinho menos inocente, por assim dizer. E é muito bom ver essas facetas de Nárnia depois de todo esse tempo, depois de todos esses anos. Enfim, eu não poderia dar outra nota para essa história aqui, além de 5 estrelas, assim, com toda certeza. Foi uma leitura muito gostosa de se fazer, foi uma leitura muito nostálgica, e assim, na reta final, eu queria quebrar o protocolo e ler um capítulo atrás do outro, porque com toda certeza eu não queria só ler os 3 capítulos que eu separei pra gente ler a cada dia ao longo da semana. Enfim, acho que é isso que eu posso dizer sobre esse meu reencontro com o Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa. A gente volta aqui no dia 7 de novembro. Eu vou deixar às 9 horas da noite, para não ficar pesado para ninguém, para nós comentarmos a leitura de Príncipe Caspian, o nosso 2º volume do projeto e o 2º livro publicado pelo Lewis das séries As Crônicas de Nárnia, que já é um pouquinho maior. Esse aqui ele já tem 215 páginas, o Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa tem 180 páginas. Eu vou separar, fazer o cronograma certinho e publicar lá no Instagram para quem quiser me acompanhar na leitura de Príncipe Caspian, assim como as pessoas que me acompanharam na leitura de O Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa. Muito obrigado a todo mundo que ficou extremamente empolgado por esse projeto. E é isso, esse foi o nosso vlog de leitura da primeira parte do Muito Além do Guarda-Roupa.
Muito bem, pessoal, esse foi o nosso primeiro vlog de releitura de As Crônicas de Nárnia, Muito Além do Guarda-Roupa. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram, pique aqui embaixo gostei, compartilhem nas suas redes sociais, deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushes. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos e se tornem Book Crush. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, onde eu descobri o perfil para o Goodreads, além do link de compras desse livro lá na Amazon. Vocês comprando qualquer produto, qualquer livro através dos meus links, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Além de, claro, estar ajudando bastante o canal. Enfim, vocês me acompanharam nessa jornada, vocês pretendem começar as Crônicas de Nárnia junto comigo, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Sabe, conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim, coisa que foi remerente para mais um vídeo do canal Book Crush. Tchau e até a nossa semana que vem com o nosso próximo vídeo.